Esse slide ele nos ajuda a entender que arranjo físico vai muito além da simples disposição de máquinas dentro de um espaço. Quando a gente fala em arranjo físico, na verdade a gente está falando sobre a maneira como toda operação ela é organizada para funcionar de forma integrada, eficiente e coordenada. Nós já discutimos nos capítulos anteriores o que a empresa produz, como ela produz e quais tecnologias elas utilizam. Aí aqui vai surgir uma nova preocupação operacional, que é como organizar fisicamente tudo isso para que o trabalho aconteça de maneira eficiente. E é que a gente vai falar agora sobre arranjo físico. Aqui a gente vê nessa parte aqui mais central do slide, né, uma operação organizada dentro de um espaço produtivo. E veja que não estamos apenas olhando para máquinas. O layout ele vai envolver vários elementos funcionando ao mesmo tempo. As pessoas, elas aparecem porque toda operação ela vai depender da interação humana. Os trabalhadores eles precisam de espaços adequados para executar atividades, para circular, para se comunicar, para operar os recursos produtivos, né? Já os recursos, eles representam máquinas, equipamentos e ferramentas. O posicionamento desses elementos vai interferir diretamente no ritmo da operação. E dependendo da forma como estão distribuídos, os processos ele podem fluir melhor ou eles podem gerar mais atrasos e desperdícios. Os materiais também possuem papel central aqui, porque em qualquer operação, materiais entram, circulam, são armazenados, transformados e saem a todo momento da operação. Se o layout ele não for bem planejado, a movimentação vai se tornar excessiva, vai aumentar tempo, esforço e custos operacionais. Aqui também nessa imagem aqui do layout é possível ver os fluxos, que talvez seja um dos aspectos mais importantes do arranjo físico. Em uma operação, vai existir vários fluxos acontecendo ao mesmo tempo, sejam eles fluxo de pessoas, fluxo de materiais, fluxo de produtos, fluxo de informações. O objetivo do layout ou do arranjo físico é justamente permitir que esses fluxos eles ocorram de maneira organizada, contínua e sem interrupções desnecessárias. Um outro ponto que a gente leva em consideração também são os espaços operacionais. Cada atividade ela vai precisar de áreas adequadas para poder funcionar corretamente. E isso vai envolver não apenas produtividade, mas também segurança, conforto e ergonomia. As informações aparecem também aqui, né? Porque operações modernas, elas dependem fortemente da circulação rápida de dados. Hoje, o layout também precisa considerar integração de sistemas, comunicação e apoio à tomada de decisão. E aí a gente vai aparecer também alguns resultados esperados de um bom layout que a gente vê aqui, né? Um layout bem planejado, ele pode aumentar a produtividade, ele pode reduzir desperdício, ele pode melhorar a segurança, ele pode utilizar melhor os recursos e até aumentar a satisfação do cliente. E isso vai acontecer porque o arranjo físico, ele influencia diretamente o funcionamento da operação no dia a dia. O arranjo físico ele vai definir a disposição dos recursos transformadores e a forma como eles se conectam para gerar valor ao cliente. Ou seja, o layout não é apenas uma decisão estética ou arquitetônica, ele é uma decisão operacional estratégica, como a gente já falou bem. No fundo, organizar fisicamente uma operação vai significar decidir como pessoas, materiais, equipamentos e informações irão interagir para transformar recursos em valor de maneira mais eficiente. Importância e objetivos de um arranjo físico. O arranjo físico ele é importante porque ele vai influenciar diretamente o desempenho operacional da empresa.
Dependendo da forma como os recursos são organizados, a operação ela pode produzir mais, desperdiçar menos, reduzir tempo, ela pode melhorar a segurança, ela pode facilitar a comunicação, ela pode melhorar a experiência do cliente. Mas para alcançar esses resultados, o arranjo físico ele precisa ser planejado com objetivos claros. Por isso, um bom arranjo físico ele vai buscar facilitar o fluxo das atividades, reduzir deslocamentos desnecessários, melhorar a utilização do espaço, diminuir gargalos, aumentar a integração entre os setores. Ele vai permitir maior flexibilidade operacional. Na verdade, das verdades, o layout ele não é montado aleatoriamente. Ele é projetado estrategicamente para melhorar o funcionamento da operação. Esse slide ele mostra uma visão geral dos principais arranjos físicos utilizados nas operações. Eu não vou me aprofundar muito aqui porque depois a gente vai trabalhar cada um desses arranjos. O objetivo aqui é fazer com que vocês percebam que existem diferentes maneiras de organizar fisicamente uma organização, uma operação. E essas diferenças, elas acontecem porque operações também são diferentes. Uma empresa que produz, por exemplo, em grande escala, possui necessidade completamente diferente de uma operação altamente personalizada. Da mesma forma, um hospital funciona de maneira diferente de uma linha de montagem industrial. Não existe um único layout ideal para todas as organizações. O slide aqui ele mostra 5 grandes tipos de arranjo físico. O arranjo físico posicional, ele vai aparecer em operações nas quais o produto permanece parado e os recursos se movimentam ao redor dele. Depois a gente tem o funcional, que organiza os recursos semelhantes em áreas específicas da operação. O celular, que busca agrupar os recursos em pequenas células de trabalho mais integradas. O arranjo por produto, né, que organiza os recursos conforme a sequência das atividades produtivas. E o misto, que vai combinar características de diferentes layouts dentro da mesma operação. Então, cada layout aqui ele representa uma lógica diferente de organização operacional. Dependendo do volume, da variedade, do tipo do processo, da tecnologia utilizada, do fluxo operacional e da estratégia da empresa, a organização precisará de um arranjo físico diferente. E a gente pode pensar assim, ó, diferentes operações, elas vão exigir diferentes layouts, ou seja, um arranjo físico, ele precisa fazer sentido para a realidade operacional daquela empresa. Ele deve ajudar a operação a funcionar melhor, a facilitar o fluxo das atividades e a apoiar os objetivos estratégicos da organização. Nos próximos slides, a gente vai aprofundar cada um desses tipos separadamente para entender como funcionam, onde são utilizados, quais as vantagens oferecem, quais limitações eles apresentam. Arranjo físico posicional. Esse é um tipo de layout utilizado em operação, nas quais o produto permanece parado e os recursos que se deslocam até ele. Essa é a principal característica desse modelo. O produto ele não circula pela operação, ele fica parado. Pessoas, máquinas e equipamentos é que vão até o local onde o trabalho está sendo realizado. Isso normalmente acontece quando a gente está lidando com produtos muito grandes, com produtos muito pesados, produtos ou serviços complexos ou difíceis de movimentar. Por isso aqui no slide a gente mostra exemplos como construção civil, construção de navios, cirurgias, construção de aviões,
né? Ou montagem aqui de aviões. Aqui dá para a gente perceber que todos esses casos seriam extremamente difíceis ou até impossível de movimentar o produto continuamente ao longo da operação. Por exemplo, na construção civil, não faz sentido mover um prédio de um setor para outro. O prédio permanece no mesmo local enquanto os trabalhadores, os materiais, os equipamentos e máquinas, eles vão circular ao redor da obra conforme cada etapa do projeto. Por exemplo, também um outro exemplo aqui na construção de navios. Acontece algo semelhante. O navio permanece parado em uma grande área produtiva, enquanto as equipes especializadas elas vão executar diferentes atividades, por exemplo, soldagem, montagem, instalações, pintura, acabamento também, né? Tudo, tudo vai acontecer aqui ao redor do produto principal. A cirurgia, por exemplo, que a gente vê aqui, né? É um excelente exemplo. O paciente ele vai permanecer parado na sala cirúrgica, enquanto os médicos, instrumentos, equipamentos e equipe de apoio se organizam ao redor do indivíduo para realizar o procedimento. Na montagem de aviões, também vai acontecer a mesma lógica. O avião vai permanecer em posição física dentro do hangar e os recursos produtivos eles vão circular ao redor da estrutura durante as diferentes etapas de montagem. É uma característica importante desse tipo de arranjo físico é a alta customização. Lembre-se disso, pessoal. Isso significa que o layout posicional ele possui grande flexibilidade para atender necessidades específicas de cada projeto ou produto. Como normalmente estamos lidando com operações únicas ou altamente personalizadas, a operação ela consegue adaptar recursos conforme cada situação, mas essa flexibilidade também gera desafios, né? E a principal limitação apresentada é a alta complexidade operacional. E isso acontece porque coordenar pessoas, materiais, equipamentos, cronogramas, atividades simultâneas, deslocamentos dentro do mesmo espaço, exige um nível muito alto de planejamento e controle. É possível perceber quantos recursos diferentes precisam trabalhar de forma sincronizadas ao redor do navio. Existe uma circulação constante de materiais, de ferramentas, equipes e equipamentos. Se essa coordenação falhar, vai surgir atrasos, vai surgir conflitos de espaços, desperdício, aumento de custos e dificuldades operacionais. E um outro ponto importante também é que esse tipo de arranjo normalmente possui baixo volume, alta variedade e longa duração, e elevada complexidade técnica. É por isso que ele está muito associado aos projetos, aos processos por projetos que a gente estudou anteriormente. Entendam, no arranjo físico posicional, o foco é flexibilidade e atendimento às necessidades específicas do produto. Ou seja, o objetivo principal desse layout não é produzir rapidamente grandes volumes padronizados. O foco está em adaptar recursos para atender operações únicas, complexas e altamente customizadas. Um outro ponto importante aqui é perceber que esse tipo de arranjo ele não aparece apenas em grandes projetos industriais. Ele também é muito comum em operações de serviços, principalmente na área da saúde. Por exemplo, em um hospital, durante uma cirurgia, o paciente permanece parado, enquanto toda a estrutura operacional se movimenta ao redor dele. Os médicos circulam, os equipamentos são posicionados conforme a necessidade, os instrumentos são levados até o local, os materiais são utilizados ao redor do paciente e diferentes profissionais entram e saem da sala conforme cada etapa do procedimento. Ou seja,
O objetivo principal da operação permanece fixo, que é a pessoa, né, o doente ali, enquanto os recursos produtivos é que se deslocam, quem se movem são as pessoas, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, as informações, as equipes de apoio. Percebam que o layout posicional está muito associado às operações complexas, específicas, customizadas e de difícil movimentação. Por isso que ele vai exigir alto nível de coordenação operacional. Como vários recursos circulam simultaneamente ao redor do produto ou cliente, a operação precisa organizar cuidadosamente espaço, fluxo, tempo, segurança e integração das atividades. No fundo, esse tipo de layout ele mostra que nem sempre o produto é o produto que percorre a operação. Em algumas situações, é a operação inteira que precisa se organizar ao redor dele. Arranjo físico funcional. Pessoal, pense que o arranjo físico funcional é uma forma de organizar uma operação por especialidade. Em vez da gente organizar os recursos seguindo uma sequência fixa, a organização agrupa pessoas, equipamentos e atividades que realizam funções semelhantes. Por isso que ele também é chamado de arranjo por processo. Aqui a gente tem na imagem, né, setores separados. Aí eu vou ter usinagem, vou ter soldagem, vou ter pintura, vou ter montagem, vou ter ferramentaria, vou ter inspeção. Então pense assim, cada setor ele é especialista em uma atividade específica, mas esse tipo de arranjo ele não existe apenas na indústria. Na verdade, ele é muito mais comum em serviços. Pense em um hospital, por exemplo. Vai existir setores como emergências, laboratórios, radiologia, cirurgia e UTI. Cada área possui uma função específica. O paciente circula entre esses setores conforme a necessidade do seu atendimento. Na universidade acontece algo parecido com a gente ali. A gente tem a secretaria, tem biblioteca, tem a coordenação, tem sala de aulas e cada setor ele vai desempenhar uma função diferente dentro da instituição, né? A gente vê aqui na imagem essas setas coloridas seguindo os caminhos diferentes, né? Nem todos os produtos, clientes ou usuários, eles vão percorrer o mesmo trajeto. A principal vantagem desse layout é a flexibilidade. Ele consegue atender diferentes produtos, diferentes serviços, diferentes clientes e diferentes necessidades sem precisar reorganizar toda a operação. Mas, por outro lado, vai existir uma limitação. Como cada produto, cliente ou usuário pode precisar passar por setores diferentes, o fluxo se torna mais complexo, podendo gerar deslocamentos maiores, filas, esperas e gargalos. No arranjo físico funcional, atividades semelhantes, elas ficam juntas e cada produto, cliente ou usuário vai percorrer os setores de acordo com sua necessidade. Por isso, esse layout é muito utilizado em operações que possuem alta variedade, baixo volume, necessidade de especialização e demandas variadas. Cada setor ele é especialista em uma função e o cliente, usuário ou produto circula entre esses especialistas conforme a sua necessidade. Layout celular. Só o layout celular ele pode ser entendido como a criação de pequenas equipes ou pequenas áreas de trabalho que possuem tudo o que precisam para realizar uma determinada atividade, tá? Se o arranjo físico funcional, lá nós agrupamos recursos pela especialidade, no arranjo físico celular, a gente vai agrupar os recursos que trabalham juntos para atender uma necessidade específica. Uma forma simples da gente visualizar isso é imaginar uma pequena operação dentro de uma operação maior. Pense em um quiosque, por exemplo, de sorvete, de milkshake em um shopping, tipo ali aqueles do Bob's ou do McDonald's, né? Dentro daquele espaço, a gente encontra praticamente tudo que é necessário para atender um cliente.
a gente vai ter ali equipamentos, a gente vai ter ingredientes, a gente vai ter embalagens, a gente vai ter caixa, a gente vai ter atendentes. Então, quando o cliente ele vai fazer o pedido, ele não precisa passar por vários setores diferentes. Quase todo o processo vai acontecer naquele mesmo local. E é exatamente essa lógica do arranjo físico celular, tá, pessoal? Só para vocês terem essa ideia. Os recursos eles vão ser agrupados para que o trabalho aconteça de forma rápida, integrada e com pouca movimentação. Um outro exemplo é uma loja de assistência técnica de celulares. Veja que nesse espaço a gente encontra técnicos, a gente encontra ferramentas, peças e equipamentos de teste trabalhando próximos uns dos outros. Quando um celular chega para o conserto, ele passa pelas etapas necessárias dentro daquela mesma área, sem precisar ser enviado para outros departamentos diferentes, né? Por isso a gente diz que a célula funciona quase como uma mini empresa especializada em resolver um determinado tipo de problema ou atender uma família específica de produtos ou serviços. A principal vantagem desse layout é a rapidez. Como tudo está próximo, né? A gente vai ter menos deslocamento, a gente vai ter menos espera, a gente vai ter menos transporte, a gente vai ter menos retrabalho. O fluxo acontece de forma mais natural e eficiente, mas também a gente vai ter algumas limitações, né? Como cada célula ela é criada para atender um determinado grupo de produtos ou serviços, ela pode ter mais dificuldade para lidar com demandas muito diferentes daquelas para as quais ela não foi planejada. Então, assim, ó, quando a gente pensa em um arranjo físico celular, a gente reúne em um mesmo espaço tudo o que é necessário para atender rapidamente uma família de produtos ou serviços. Se lá no arranjo funcional parece ser um grande supermercado dividido em departamentos, o arranjo celular parece ser um kit completo, organizado para resolver uma necessidade específica de forma rápida e integrada. Arranjo físico por produto, também chamado de layout linear ou layout em linha. Esse é um dos modelos mais utilizados em operações de grande volume e alta padronização. E uma das principais características desse arranjo é que os recursos eles são organizados seguindo exatamente uma sequência das etapas do processo produtivo. Ou seja, o produto percorre um caminho fixo e contínuo dentro da operação. Vejam aqui na estrutura aqui dentro desse slide, né? O fluxo segue uma ordem lógica. A gente vem aqui por processamento, entrada da matéria-prima, depois processamento, depois montagem, inspeção, embalagens, expedição. Então, tudo acontece em sequência. Nesse modelo, cada estação de trabalho ela vai possuir uma função específica e repetitiva. O produto vai avançando em uma etapa para outra até ficar pronto, até sair o produto final. E é exatamente o que acontece em linhas de montagem de automóveis. O carro vai passando por diferentes estações, por exemplo, instalação de peças, de pinturas, de montagem, de acabamento, de inspeção. Então, cada equipe ela vai realizar uma atividade específica dentro do fluxo. Na produção de refrigerante, a lógica é a mesma, né? E ainda é mais visível, porque as garrafas entram vazias e percorrem continuamente enchimento, depois vai para o fechamento, depois vai para a rotulagem, depois a gente tem a embalagem, aí vai ter a distribuição. Tudo ocorre de maneira contínua e sincronizada. E a gente vê também aqui que nesse tipo de layout existe um fluxo linear, né?
Isso significa que o caminho do produto praticamente ele não vai mudar. Diferente do arranjo físico lá funcional, aqui o produto não fica circulando entre setores variados. Ele segue um único trajeto previamente definido. Essa organização gera a principal vantagem destacada aqui nesse slide, que é a alta eficiência. Como as atividades elas são repetitivas e padronizadas, a operação consegue produzir mais rapidamente, reduzir desperdício, diminuir custos, manter o equilíbrio, manter o ritmo constante, facilitar controle operacional e, além disso, cada etapa é especializada. O trabalho tende a ganhar mais velocidade e produtividade. Por isso que esse layout ele é muito utilizado em operações de grande escala, com alta demanda e baixa variedade. Mas a gente também vai ter algumas limitações, que é a baixa flexibilidade. E isso vai acontecer porque toda operação ela foi organizada para produzir algo específico dentro de uma sequência fixa. Se a empresa ela quiser mudar muito o produto, alterar etapas ou produzir grande variedade, pode surgir dificuldades nesse processo e muitas vezes será necessário reorganizar máquinas, alterar fluxos, mudar equipamentos, interromper produção, fazer novos investimentos. Um outro problema é que qualquer falha em uma etapa pode afetar toda a linha produtiva. E se uma estação parar, várias atividades posteriores também podem ser prejudicadas. Percebam então que aqui esse layout ele funciona muito bem quando a empresa ela busca volume, velocidade, repetição, padronização, eficiência operacional. Aí assim, ó, o ideal para a produção em grande escala de produtos padronizados e com demanda estável é o layout físico por produto, né? E ele foi criado justamente para isso, para operações que precisam produzir muito, rapidamente e com um fluxo contínuo. Pessoal, até agora nós estudamos os layouts separadamente, funcional, celular, por produto e posicional. Se a gente tem que levar algo em consideração que as empresas reais, elas dificilmente elas funcionam utilizando apenas um único tipo de layout. Muitas organizações elas são tão complexas que um único layout ele não consegue atender todas as suas necessidades. E o arranjo misto acontece quando uma organização combina diferentes tipos de layouts em setores diferentes da mesma operação. E isso faz todo sentido porque, afinal, nem todas as atividades realizadas dentro de uma organização elas vão possuir as mesmas características. Pense num hospital, por exemplo. O laboratório ele funciona de uma forma, a emergência funciona de outra. O centro cirúrgico possui necessidades completamente diferentes e a UTI também. É por isso que seria muito difícil organizar todo o hospital utilizando apenas um único tipo de layout. O laboratório, por exemplo, ele possui característica do arranjo funcional. Os recursos eles são organizados por especialidades e tipos de atividade. Já a UTI, ela possui característica mais próxima do arranjo celular, equipamentos, profissionais e recursos necessários para o atendimento ficam concentrados próximo ao paciente. Além disso, o paciente costuma seguir um fluxo relativamente organizado: recepção, consulta, exames, tratamento, alta. Nesse momento, a gente consegue observar a característica de um fluxo mais próximo do arranjo por produto. Vocês percebem então que diferentes layouts coexistem dentro da mesma organização? Cada setor ele é organizado de forma que melhor atende sua função. Essa é a essência do arranjo misto. A principal vantagem é que a organização ela consegue aproveitar melhor de cada layout. Ela ganha eficiência, onde precisa ser eficiente, flexibilidade, onde precisa de flexibilidade, especialização, onde vai precisar de especialização,
Mas vai existir um desafio também aí, uma limitação. Quanto mais diferentes forem os layouts dentro da organização, maior será a necessidade de coordenação entre os setores. E é por isso que o arranjo misto, ele exige planejamento, integração e comunicação constante. Guarde bem essa ideia com vocês. O arranjo físico misto, ele acontece quando diferentes áreas da organização, elas utilizam layouts diferentes para atender necessidades diferentes. Não existe um único layout para toda a organização. Cada área utiliza um layout que melhor atende sua função. Esse slide ele mostra que o arranjo físico, ele não é apenas uma questão de organização visual. Ele interfere diretamente no desempenho da operação e pode tanto facilitar quanto dificultar o funcionamento da empresa. A gente vê aqui nessa parte de exemplos de layouts bem projetados, né? Que diferentes organizações elas vão utilizar layouts pensados estrategicamente para apoiar seus processos. No McDonald's, por exemplo, o layout da cozinha ele é organizado para reduzir deslocamento e acelerar o fluxo dos pedidos. Os recursos ficam posicionados conforme a sequência de atividades, preparo, montagem, embalagem, entrega. Tudo é planejado para ganhar velocidade e padronização. Nos hospitais, o layout busca integrar setores críticos como emergência, exames, centro cirúrgico e internação. O objetivo é reduzir deslocamentos, facilitar atendimento e melhorar o fluxo de pacientes e equipes médicos. Na Amazon, os centros logísticos eles utilizam layouts altamente organizados para minimizar movimentações desnecessárias. Produtos, corredores, sistemas automatizados e áreas de separação são organizados para acelerar coleta, armazenamento e expedição. Já nos supermercados, o layout é também estratégico. Produtos essenciais muitas vezes ficam mais ao fundo justamente para aumentar a circulação dos clientes dentro da loja. Além disso, setores são organizados para facilitar fluxo e estimular compras. Esse slide ele mostra que o layout ele influencia produtividade, tempo, deslocamento, experiência do cliente, eficiência operacional, mas também ele chama atenção para os problemas que um layout inadequado ele pode gerar, que são os gargalos que aparecem quando determinada área acumula excesso de atividades, reduzindo a velocidade de fluxo operacional. As filas surgem quando os layouts não conseguem suportar adequadamente o volume de pessoas, de produtos ou informações circulando na operação. O retrabalho, ele pode ocorrer quando materiais ou processos precisam retornar etapas por falhas na organização física. O excesso de movimentação aumenta tempo, esforço e desperdício. Pessoas passam a caminhar mais do que necessário. Materiais eles percorrem trajetos longos e o fluxo perde eficiência. Os acidentes também podem crescer quando existem cruzamentos perigosos, espaços inadequados ou circulação desorganizada. Tudo isso vai gerar desperdício de tempo, de recursos, de energia, de produtividade, de capacidade operacional. O que fica assim que a gente tem que ter em mente às vezes, o problema não está nas pessoas, mas na forma como a operação ela foi organizada. Isso significa que muitas dificuldades operacionais, elas não acontecem por falta de esforço dos trabalhadores, mas porque o layout ele cria barreiras para que o trabalho flua corretamente. Mesmo equipes competentes podem apresentar baixo desempenho quando os recursos estão mal posicionados, os fluxos são desorganizados, os deslocamentos são excessivos ou a operação foi mal estruturada fisicamente. E aqui a gente ainda tem nessa imagem aqui, né, que um bom arranjo físico ele ajuda a operação a funcionar de maneira mais integrada, eficiente e coordenada. Pessoal, esse slide ele vai resumir praticamente tudo que a gente estudou até agora. A principal ideia é: não existe um layout melhor que todos os outros.
O layout ideal depende do tipo de processo que a empresa utiliza. Veja a lógica aqui dessa tabela. À medida que a gente desce, né, o processo vai ficando cada vez mais padronizado e com maior volume e menor variedade. E o layout ele vai acompanhar essa mudança. E aí a gente vai entender isso passo a passo. Veja, no topo a gente tem o processo por projeto. Aqui a gente encontra atividades únicas, complexas e de longa duração. Pense na construção de um prédio, de uma ponte ou de um navio, por exemplo. Como o produto é muito grande ou único, não faz sentido a gente ficar movimentando, não se movimenta, né? Por isso a gente utiliza o arranjo posicional. O produto ele fica parado e os recursos eles vão até ele. Descendo um pouco mais, a gente encontra o projeto Job. Aqui ainda existe uma variedade, mas os produtos ou serviços já não são totalmente únicos. Um exemplo seria uma oficina mecânica especializada. Cada cliente chega com uma necessidade diferente. Por isso, a gente utiliza o arranjo funcional, agrupando recursos por especialidades dentro da organização. Temos o setor de elétrica, o setor de motor, o setor de alinhamento, o setor de pintura e assim por diante. Mais abaixo a gente encontra a produção em lotes. Aqui já existe uma certa repetição. A empresa ela produz produtos, grupos de produtos semelhantes. Uma padaria é um bom exemplo disso. E eu sempre uso, né? Ela produz vários pães franceses, depois vários pães doce, depois bolos. Nesse caso, o arranjo celular costuma funcionar muito bem. Os recursos eles são agrupados em células para produzir famílias semelhantes de produtos. Quando chegamos à produção em massa, o volume aumenta bastante e a variedade diminui. Pense em uma montadora de veículos, por exemplo. Todos os carros seguem praticamente a mesma etapa, as mesmas etapas, né? Por isso a gente utiliza o arranjo por produto, onde os recursos são organizados exatamente na sequência do processo. O produto avança por uma linha de produção até ficar pronto. E aí, por fim, a gente vai ter os processos contínuos. E aqui a gente encontra operações como refinarias de petróleo, usinas químicas ou siderúrgicas. Aqui o fluxo acontece praticamente sem interrupção. E por isso a gente vai utilizar layouts lineares, altamente automatizados. Agora observe uma coisa bem interessante. Conforme a gente desceu na tabela, aumentou o volume de produção, diminuiu a variedade, aumenta a padronização, aumenta a automatização, né? E o layout vai sendo adaptado para acompanhar essas características. Vocês perceberam isso? É por isso que não podemos escolher um layout sem antes entender o processo. A gente primeiro tem que entender o processo para depois escolher qual é o layout mais adequado. Primeiro a gente tem que analisar o que será produzido, quanto será produzido, qual é a variedade, qual é a tecnologia utilizada e só depois a gente vai escolher o layout mais adequado. Por isso, fica uma mensagem aqui, né, que está aqui no slide. O processo define a tecnologia necessária e a tecnologia ela vai influenciar o layout, ou de forma ainda bem simples. Primeiro a gente entende como a operação funciona, depois a gente organiza o espaço para apoiar esse funcionamento. É exatamente por isso que o slide termina com a seguinte frase: o layout precisa fazer sentido para o tipo de processo da operação. Esse slide ele funciona como uma síntese de tudo que a gente já discutiu sobre arranjo físico ao longo dessa aula, né? Ela vai reforçar a ideia de que o layout ele não representa apenas a posição de máquinas dentro da empresa, mas sim a forma como toda a operação se organiza para funcionar.
A gente tem como uma frase central aqui que o arranjo físico define como recursos, pessoas e materiais, define como os recursos, pessoas e materiais irão circular dentro da operação. E aí percebam aqui que o foco principal está na circulação e no fluxo operacional. Em qualquer organização, vai existir movimentação constante de pessoas executando atividades, de materiais sendo transportados, de informações circulando, de clientes sendo atendidos, produto avançando pelas etapas do processo. E aí o layout ele precisa organizar tudo isso de maneira coerente para evitar desperdícios e facilitar o funcionamento da operação. Esse slide ele também destaca 5 resultados importantes, né, de um bom arranjo físico. O primeiro é o fluxo. Quando os recursos estão bem organizados, as atividades acontecem de maneira mais contínua, com menos interrupções, menos esperas e menos deslocamento desnecessário. O segundo ponto é a eficiência. Um layout adequado, ele melhora a utilização do espaço, ele reduz movimentações excessivas e facilita a coordenação das atividades. A integração também aparece como elemento importante. O arranjo físico ele ajuda setores, pessoas e processos a trabalharem de maneira mais conectada e sincronizada. A produtividade, ela aumenta porque o trabalho flui com menos desperdício de tempo, energia e recursos. E a experiência operacional melhora tanto para os trabalhadores quanto para os clientes. Ambientes organizados, ele tende a gerar mais conforto, mais agilidade e maior qualidade no atendimento ou na produção. A parte inferior da imagem aqui do slide reforça a ideia muito importante, que é um layout eficiente melhora o fluxo, reduz desperdício e facilita a geração de valor. Isso significa que um arranjo físico possui impacto direto no desempenho das operações, né? Mas o slide também deixa claro que o layout não pode ser pensado isoladamente, ele precisa estar alinhado ao tipo de processo, à tecnologia, ao volume produzido, à variedade de produtos ou serviços e à estratégia da organização. Uma operação de alto volume, por exemplo, ela vai exigir um layout diferente de uma operação altamente personalizada. Da mesma forma, tecnologias mais automatizadas, elas vão exigir organizações físicas diferentes de operações mais flexíveis. E a imagem aqui, esse slide, ele fecha mostrando uma transição importante para o próximo conteúdo, né? Até aqui a gente discutiu produtos, processos, tecnologia, layout. Mas existe ainda uma outra questão fundamental: como organizar o trabalho humano dentro da operação. Porque não basta apenas posicionar máquinas, equipamentos e setores, também é necessário definir tarefas, responsabilidades, divisão de trabalho, coordenação das pessoas, formas de execução das atividades. E vai ser exatamente isso que a gente vai estudar na próxima aula em organização do trabalho.